Desde a votação do último domingo, dia 28 de julho, a situação na Venezuela continua tensa. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito para mais 6 anos de mandato, mas a oposição fala em fraude e não aceita o resultado. Os protestos começaram um dia depois do Centro Nacional Eleitoral declarar que o Maduro tinha vencido quando alcançou 51% dos votos. Esses protestos geraram centenas de prisões e mais de 10 mortes em diferentes regiões do país, isso segundo a ONG Fórum Penal. O Maduro diz que a Venezuela vive uma tentativa de desestabilização e que o candidato Edmundo González, da oposição, é o responsável direto pela violência e pelas mortes. O Maduro também expulsou vários diplomatas que contestaram o resultado eleitoral e ordenou o patrulhamento policial e militar por todo o país. A Organização dos Estados Americanos não reconheceu o resultado da eleição, assim como o Carter Center, o observatório eleitoral independente que vem acompanhando as eleições, e apontou que o pleito não teve padrão de integridade para ser considerado democrático. No Brasil, o presidente Lula declarou que a situação na Venezuela é de normalidade e que precisa haver um entendimento entre oposição e situação. Oficialmente, o governo brasileiro ainda não reconheceu o resultado e está cobrando pela divulgação das atas eleitorais. Quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Nos últimos dias, a gente já falou aqui no Em Detalhes a respeito das eleições na Venezuela, também já trouxe diversas perspectivas, diversos acontecimentos, protestos que estão acontecendo por lá. O que a gente tem agora de mais importante e de situação de momento é o Carter Center, que apresentou um posicionamento, divulgou um relatório a respeito das eleições no país. Vou conversar agora com o professor Rafael Araújo, que é professor de História da UERJ, para a gente entender toda essa situação de momento da Venezuela. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, e mais uma vez aqui vai ser importante debater a situação venezuelana. Vamos lá, professor. Eu quero começar falando justamente sobre o reconhecimento do resultado, A gente teve o Carter Center, que apontou que o pleito não teve um padrão de integridade. Foram esses os termos que eles utilizaram. O senhor vai poder explicar muito melhor aqui. Mas, basicamente, não reconheceu como um resultado democrático. Antes disso, a gente já teve a Organização dos Estados Americanos também não reconhecendo esse resultado das eleições na Venezuela, mas ainda se levantava, pontos aí de suspeição. Algumas pessoas, algumas entidades internacionais já tinham levantado. Mas por que agora, com esse posicionamento do Carter Center, eu queria te perguntar a importância desse órgão e por que ele é tão simbólico para agora realmente a gente ter essa confirmação? Na verdade, Gabriela, o Carter Center foi reivindicado historicamente pelo chavismo, e aí eu me refiro inclusive a diversos processos eleitorais ainda durante a presidência do Hugo Chávez, enquanto um instituto confiável e com respaldo internacional para, de certa forma, legitimar os pleitos eleitorais que ocorreram, os pleitos ocorridos na Venezuela, e para justamente o apoio do Carter Center é importante para mostrar que as eleições foram transparentes, limpas, e nesse momento, de certa forma, diante da presença exígua de observadores internacionais ou de órgãos que pudessem avalizar a eleição, o Carter Center era fundamental para que, de certa forma, o processo eleitoral venezuelano tivesse legitimidade. Eu li na manhã de hoje a nota do Carter Center, eu achei uma nota, sinceramente, bem ponderada, porque ela não embarca
né, do discurso das oposições, né, sobretudo aquela capitaneada, né, pelo Edmundo Gonzalez e da Marinha Corina Machado, né, de que, né, o pleito foi vencido pelo Gonzalez, né, por quase 70% dos votos, né, não há uma menção, né, na verdade, né, a essa possibilidade da oposição, né, ter as atas em mãos, e faz um resgate, né, de todo o processo eleitoral, mostrando, né, os atropelos do Conselho Nacional Eleitoral, né, contra os diversos grupos da oposição, né, venezuelana, e ao mesmo tempo toca no ponto que é central e que a comunidade internacional está esperando, né, sobretudo países que até o momento têm adotado, né, uma posição de cautela, como o Brasil, o México, a Colômbia, né, e o próprio Estados Unidos, né, que nesse momento está, né, muito, né, inclusive na ligação, na conversa de ontem entre Lula e Biden, isso ficou muito claro. Né, os Estados Unidos estão esperando o posicionamento do Brasil, até pela presença do Celso Amorim, né, na Venezuela durante a eleição, para, né, ter uma posição mais assertiva e mais clara, né, quanto à eleição. Né? Então, de certa forma, né, o Carter Center coloca a não divulgação das atas. Né? E isso é fundamental, na verdade. Né? O governo, né, venezuelano, né, e o Conselho Nacional Eleitoral disseram que deram prazo de 72 horas para divulgar as atas, estamos esperando, né? E tem algo aqui que, para mim, é ainda mais, né, joga uma cortina de fumaça sobre a eleição e que muitas vezes a gente fala das atas, mas pouco comenta isso. Né? O anúncio da vitória, né, do Nicolás Maduro na madrugada da segunda-feira, da última segunda-feira, né, foi feito com aproximadamente em torno de 80% das urnas apuradas, né, segundo, né, o Conselho Nacional Eleitoral. E assim, a gente está falando de 20% de votos que não foram contabilizados. Isso dá em torno de 2,5 milhões de votos, sendo que a diferença nos dados divulgados na última segunda entre Nicolás Maduro e o Edmundo Gonzalez eram de 700 mil votos. Então, assim, eu acho que, para além, né, da importância da divulgação dos atos, das atas, perdão, para se comprovar a transparência, né, do pleito, há algo que ainda, né, joga ainda mais urgência sobre isso, que é a contabilização desses, talvez, 2,5 milhões de eleitores, né, mais ou menos, que não tiveram seus votos contabilizados ou divulgados ainda. Né? Então, assim, não dá para referendar uma vitória eleitoral de um candidato, seja na Venezuela ou no Brasil, né, com apenas 80% de urnas apuradas. Né? Há uma distorção, né, nesse sentido. É fundamental isso que você traz, professor, e esse contexto, né, importante deixar claro aqui que a gente está conversando, eu e o professor, nessa quarta-feira, dia 31, durante a tarde. Então, essas atas, elas podem ainda ser divulgadas a qualquer momento, mas enquanto a gente está conversando, isso não aconteceu e gera uma grande preocupação, inclusive deixa a situação de instabilidade política muito maior. A gente tem protestos nas ruas da Venezuela que são violentos, né, professor? Então, quanto mais tempo se passa sem essa comprovação dessa transparência eleitoral, também gera ainda mais polarização, ainda mais essa situação de instabilidade acaba se prolongando. Eu quero perguntar a respeito disso, professor. O senhor escreveu um artigo muito interessante, eu queria ressaltar aqui, falando sobre essa situação política, né, que o senhor chama de encruzilhada política venezuelana, que é essa tentativa de reconstrução do chavismo e em contraponto a um extremismo da oposição. E a gente, claro, está falando aqui sobre uma situação que é grave agora com o Nicolás Maduro no poder e também uma oposição que é uma oposição de extrema-direita, que é também muito preocupante. Então, me parece que as duas situações agora que o povo venezuelano, né, se depara e com as duas possibilidades de futuro para a Venezuela, ambas são preocupantes. Sim, Gabriela. Eu acho que a Venezuela, como eu coloquei no título do artigo, né, na falta de uma melhor palavra, a Venezuela está numa encruzilhada, né? Porque, na verdade, você fez referência às manifestações de ontem, né? E é importante deixar claro, né, que as manifestações elas vêm ocorrendo, né, e vêm sendo capitaneadas por
diversos setores da oposição. Não há um setor apenas da oposição venezuelana, né, que a gente olha muito o quadro e vê o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado. Mas há uma pluralidade de grupos de oposição, né, que vão do centro à extrema esquerda. Né? Então, você tem a gente está vendo mobilização de amplos setores, fora as manifestações espontâneas, né, de uma base né, de comunidades. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do bairro de Petare, né, que foi um bairro extremamente atrelado e vinculado ao chavismo, e que a gente viu na segunda-feira, no dia de ontem, manifestações espontâneas. Então, tem uma pluralidade. Né? Não são apenas atos convocados pela extrema-direita, né, liderada ali, sobretudo pela Maria Corina Machado, que eu não tenho a menor dúvida, né, que é uma extrema-direita ligada aos velhos grupos que dominavam a Venezuela até a eleição do Chávez. Né? E pensando assim, as oposições, eu vou dar um exemplo aqui, né, que se vincula até ao que a gente conversou ainda há pouco. Né? Você tem grupamentos políticos, né, das esquerdas, ou a plataforma de unidade, né, da Constituição, que reúne, né, ex-chavistas e professores universitários, chamando atos, chamando mobilizações, e com o mesmo argumento que está na nota do Conselho Nacional Eleitoral. Ou seja, revele as atas, coloque tudo claro, permita, né, que haja auditoria com acompanhamento de todos, né, para além de resgatar os atropelos no processo eleitoral. Então, a gente tem que pensar que na Venezuela temos várias oposições, né, que vão da extrema-direita à extrema-esquerda. Eu vou citar um grupo aqui, o Maré Socialista, que é um grupo, né, da esquerda venezuelana que pregou voto nulo. E o documento que eles soltaram na manhã de hoje, né, vai ao encontro da nota do Carter Center. Então, assim, o cenário é complexo, né, na medida que o tempo vai passando, né, e a transparência do pleito não é comprovada, a gente pode assistir, né, um ativismo político nas ruas, né, que, de certa forma, e com a possibilidade real de enfrentamentos, né, entre as forças aí, sim, das oposições e, né, aquelas leais ao governo. Vale a pena ressaltar que ontem o Nicolás Maduro colocou as forças de segurança, né, nacional nas ruas, né, da Venezuela, e pelo menos até a informação que eu apurei até amanhã de hoje, a gente tem em torno de 800 presos. E isso daí é divulgado por uma mídia ligada ao governo ou pouco crítico ao governo. Não estou falando aqui de organizações, né, não governamentais que podem ser questionadas enquanto pseudo-aliadas, né, do fascismo ou da extrema-direita. Não é o caso. Estou falando aqui de órgãos, né, de imprensa que, né, são ali, né, pouco críticos ao governo, para não falar de atrelados, né, nesse sentido. Então, assim, a situação é preocupante. A situação é preocupante. Né? Mas, e ao mesmo tempo, para concluir, Gabriel, né, essas perguntas suas, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo, né, divulgado pela chapa, né, do Gonzalez e da Corina Machado. Né? A Corina Machado não está na chapa, mas é o grande cabo eleitoral. Por que eu estou falando isso? Hoje de manhã cedinho, eu entrei em um jornal de oposição da Venezuela e vi a notícia, né, da questão da divulgação das atas eleitorais por um site por parte, né, do Gonzalez e da Corina. Eu entrei no site e, ao contrário do que foi dito por muitos aí na noite de ontem, na manhã de hoje, não é possível acessar as atas. O que tem lá é uma possibilidade de um venezuelano colocar um número da sua célula eleitoral e acessar. Ele acessar a ata. Isso também é pouco transparente, porque eu sou um brasileiro que pesquisa a Venezuela, estou acompanhando desde domingo, né, a situação, e eu quero ver se as atas são públicas, vamos colocá-las. Perfeito. Não está em Google Drive como, né, foi ventilado aí, enfim, na noite de ontem. Não tem nada de Google Drive, né, de acesso livre. Né? Isso é importante ser colocado, porque, né, hoje já saíram N notícias falando desse site, né, nesse jornal da Venezuela que eu acessei, está lá bonitinho por estado, né, quantos votos, né, o Gonzalez e o Maduro tiveram, mas também não é transparente. Eu quero ver a ata. Eu quero ver a ata, né? Seja pelo CNE ou pela oposição.
Mas, professor, levando em consideração tudo isso que você está falando e que é fundamental, o site do Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, eu estou aberto com ele aqui na minha frente e ele está ainda fora do ar, isso desde o dia da votação. Ou seja, desde o domingo ele permanece fora do ar, né? Depois da vitória do Maduro. Então, isso é importante de ser colocado. Além da questão das atas, eu também queria perguntar mais uma coisa, que é o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Ele disse que ele entrou com uma ação no Tribunal Supremo de Justiça do país. E aí ele diz que é para realizar uma auditoria na eleição de domingo, está acusando de uma tentativa de golpe de Estado, né? Diz que é uma denúncia de uma tentativa de golpe. E aí ele diz também que vai apresentar 100% das atas até o momento que a gente está gravando, estou reforçando, ele não apresentou ainda. Mas levando em consideração o contexto político do país, e não só o contexto político do país, mas também o controle, né, da justiça e do TSJ da Venezuela nesse momento, que é dominada pelo chavismo, dá para a gente confiar que a gente vai ter algum resultado na justiça que a gente possa levar em consideração? E queria aproveitar também e lembrar que o presidente Lula, a primeira vez que ele se pronunciou sobre a eleição na Venezuela, ele tratou como algo normal também, né? É um processo eleitoral normal, a oposição não concorda com o resultado, diz que não é verdadeiro, então que se entre na justiça e se decida assim. Eu acho que a posição do Brasil tem sido muito boa, né, sobretudo ali aquela, né, que de certa forma é o Celso Amorim, o grande condutor, né, da posição brasileira, na minha opinião, tá? Mas a fala dele, né, se a posição brasileira está sendo muito boa, né, eu achei a fala dele ruim, né, porque tenta jogar uma normalidade numa eleição que pairam muitas suspeitas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a ressaltar é isso, né? Sobre a questão da justiça que ele fala, né? Isso é um tema espinhoso, mas para mim é muito claro, né, que nesse momento, né, as instituições, né, algumas das instituições venezuelanas, e no caso aqui, né, o Supremo Tribunal de Justiça, tem um controle, né, do chavismo, né? Então, né, de certa forma, Nicolás Maduro, né, fez uma intervenção em diversos órgãos e diversas instituições venezuelanas e que dá para a gente pensar nisso. Então, acreditar numa lisura da justiça venezuelana nesse momento talvez seja muito próximo do que acreditar numa lisura, né, do Conselho Nacional Eleitoral se as atas não forem divulgadas, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né, se essas atas vão ser divulgadas, e mais do que isso, né, não é apenas a divulgação, é se vai ser possível, né, como diversos agrupamentos, né, políticos da Venezuela têm reivindicado, que as atas, né, do CNE sejam comparadas com as atas que González e Maria Corina dizem ter, né, e aí talvez uma auditoria, né, cidadã e com a participação, né, de órgãos internacionais seja importante para isso, né? Creio que não é apenas mais apresentar as atas, né, mas talvez permitir esse comparativo com o que a oposição diz ter e com, né, a participação aí, né, de instituições internacionais. Então, eu acho que é esse um pouco o quadro. O Maduro vem dizendo desde, né, da segunda-feira, né, e eu assisti o discurso dele no CNE, né, no Conselho Nacional Eleitoral, ele fala a todo momento em ataque hacker, né, em possível interferência, inclusive ontem, quando ele colocou as Forças Armadas, né, nas ruas, ele também, no mesmo, vamos assim dizer, no mesmo decreto, né, foi colocado que, né, haveria uma comissão formada, né, com especialistas venezuelanos, russos e chineses para averiguação do ataque hacker, né? Então, assim, né, tem essa narrativa, né, por parte, né, de Nicolás Maduro, né, e que perpassa por ataques, né, a González, a Corina Machado e, né, a personagens da oposição, como Leopoldo Lopes, que está na Espanha, né, até os Estados Unidos. Então, assim, há muitos ataques, né, e para mim tem uma cortina de fumaça aí, né, colocada
né, pelo governo, né, que de certa forma usa né, o possível ataque, né, e para justamente, né, deslegitimar a retórica das oposições né, e para usar isso enquanto instrumento que justifique o fato do site do Conselho Nacional Eleitoral até a tarde de hoje ainda está fora do ar, né, e talvez até uma retórica de que as atas possam ter sido manipuladas, né? Então, enfim, né, é esperar, né, para ver, né, o que vai acontecer. E aí, para fechar, Gabriela, né, tem uma. Você perguntou na primeira questão, e eu acho que é importante ser dito, né, que é a questão da OEA. Né? De certa forma, o Brasil ontem não participou, né, na terça-feira, o Brasil não participou, né, da reunião. Mas a OEA tem cumprido, né, desde 2009, um papel político muito complicado, né, Sim. no nosso continente. E aí eu vou me referir à eleição boliviana de 2019, onde diversos centros, né, comprovaram que a eleição foi, né, limpa né, e transparente, e ainda assim a OEA referendou o golpe de Estado, né, contra Evo Morales. Né? Depois Então, teve que se justificar até, né, professor? Ela teve que fazer um posicionamento a respeito disso. sim, sim, exatamente, né? Inclusive na época eu li, né, vários documentos, né, atestando a lisura, né, da eleição. Então eu acho que é por isso que eu volto à primeira. É mais importante a posição do Center Carter do que da OEA nesse momento, em minha opinião, né? Justamente por esse papel político que a OEA vem cumprindo nos últimos anos. E aí o exemplo maior é atestar um golpe, né, na Bolívia e depois ter que voltar atrás porque foi desmentido. Luiz Amaro foi desmentido. Né? Então, assim, né, eu acho que é um ponto importante a ser dito, né, nesse momento em relação à eleição venezuelana. É fundamental isso que você coloca, professor, e que a gente reitera aqui. Um último ponto que eu queria falar com o senhor é a respeito das relações diplomáticas, principalmente em relação ao Brasil, mas não só, né? Porque a gente teve o governo Maduro expulsando embaixadores e diplomatas também de diversos países, acho que de 7 países, né, que contestaram o resultado das eleições. O Brasil, o governo brasileiro, vem reiterando, e o próprio presidente Lula, né, até a gente discutiu o tom dessa declaração do presidente Lula, mas o fato é que o governo brasileiro continua exigindo a divulgação dessas atas eleitorais. Eu pergunto, professor, como é que ficam as relações agora aqui na América Latina, não só com o Brasil, mas principalmente, né? Eu acho que a gente tem alguns movimentos aqui que, né, temos que pensar e tentar fazer um exercício, né, muito fidedigno ao que vem acontecendo. Né? Primeiro, né, na terça-feira, né, ontem, o Peru reconheceu a eleição do González. Né? Eu, particularmente, né, acho isso temerário, né, e ainda bem que até o momento apenas o Peru fez esse movimento, porque senão a gente pode estar criando um novo Juan Guaidó. Né? E, assim, à luz do que aconteceu, né, na Venezuela pós 2019, a gente sabe no que deu, né, tentar apoiar, né, internacionalmente alguém, né, que, né, não tem nenhum respaldo ainda, né, forte para, né, ser considerado presidente. Né? O Guaidó ruiu a tentativa, né, de golpe, né, de colocá-lo, né, como presidente sem retirar Maduro, né, e naquele momento houve um apoio de vários países sul-americanos, e talvez à luz desse erro, né, apenas o Peru fez até o momento esse movimento. Né. Do outro lado, a gente tem os países, como você mesmo disse, né, que se posicionaram contra a eleição venezuelana e tiveram seus embaixadores expulsos, seus representantes diplomáticos. Né, e entre eles eu destaco a Argentina e o Chile. Né. No caso da Argentina, dentro da cabeça, né, do Nicolás Maduro, é compreensível, né, porque, né, Javier Milei, né, é um representante, né, do Claro. fascismo na região. Né, o Nicolás Maduro se reivindica, né, da esquerda ou da extrema esquerda, né, latino-americana, então faz sentido, né, expulsar os representantes argentinos, ainda mais depois do Twitter que o Milei fez. Agora, o Chile do Boric, né, que é alguém da esquerda progressista, que poderia ser um canal do diálogo, né, porque, de certa forma, o Chile fez críticas, embora eu acho que tenha sido, né,
Talvez fosse mais interessante o Chile ter uma posição como a do Brasil e da Colômbia, mas o Chile fez críticas fortes e aí sai expulsando a representação diplomática. Então, acho complicado, mas o Maduro já fez esse movimento, né? E há um grupo de países que, de certa forma, né, tem tido uma postura, como eu disse anteriormente, né, uma postura, né, calma, vamos assim dizer, tranquila dentro das possibilidades em relação ao pleito, né? E a gente tem Colômbia, Brasil, México, de certa forma os Estados Unidos e a União Europeia têm dialogado, né, com esse grupo, em especial com o Brasil, né, para, né, medindo com cautela os passos a serem tomados, né? Então, né, de certa forma a gente tem, e aí eu acho que Brasil, México e a Colômbia são centrais. Agora, há que se ressaltar que na manhã de hoje, né, o Gustavo Petro fez um Twitter, não sei se, né, todos tiveram acesso, aonde ele explicita a posição dele, né, sobre o pleito, né, coloca a Colômbia enquanto, né, alguém que pode trabalhar pela paz na Venezuela. Inclusive o Petro faz referência à própria intermediação, né, que a Venezuela fez na época com Hugo Chávez para que o acordo com as Farc, né, fosse construído. Então o Petro reivindica isso, mas mais uma vez, tal como o governo brasileiro, né, tal como o Brasil, coloca como condicionante, né, para pôr a digital referendando a eleição venezuelana a divulgação das atas. Então eu achei um posicionamento muito assertivo e muito claro do Petro, e muito bom, na verdade, né, porque ele dialoga com o Brasil, né, com a postura brasileira, dialoga, né, com esse histórico de relações entre Colômbia e Venezuela. Ele se apresenta enquanto um fiador da paz, como o Lula tem sido, né, na busca de um acordo que, de certa forma, né, solucione minimamente o problema, né, que a Venezuela vem vivendo a partir, né, da eleição pouco transparente até o momento do último domingo, né? Então, eu acho que é um pouco desse tabuleiro, né? Há que se ressaltar, né, que a postura, né, brasileira e dos países que eu já mencionei aqui, ela é uma postura boa porque evita o isolamento da Venezuela, né? Por isso que eu critiquei um pouco a postura chilena, né? Porque eu acho que não interessa a ninguém a Venezuela ficar isolada na América do Sul, né? E temos que pensar que um isolamento venezuelano, como ocorreu há pouco tempo, quando eu fiz a referência ao Guaidó, a gente pode voltar ao Grupo de Lima, a Venezuela ficou isolada, né? À época, no governo, né, do Jair Bolsonaro, a postura brasileira foi muito ruim em relação à Venezuela, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, o Brasil tem que ser fiador, né, de uma liderança regional e de costurar acordos, né, em questões polêmicas como a venezuelana. O Brasil, de certa forma, virou as costas, abandonou, tirou a representação diplomática e aí permitiu que, em política, se você não está presente, você cria vácuo e alguém vai entrar no vácuo. Professor, obrigada. Seja muito bem-vindo sempre. Até uma próxima. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Até mais. Gente, o recado final aqui do Em Detalhes, que é o nosso novo documentário, na verdade, o documentário que surgiu a partir da jornada do Edu. Você vai entender mais ou menos agora quando eu vou te explicar, mas o Edu, para quem não sabe, né, ele começou a carreira dele no mercado financeiro, ficou 20 anos no mercado financeiro e depois ele decidiu seguir o caminho que vocês conhecem hoje, né, que é um caminho progressista, mais inclusivo, e sempre ouviu aquela famosa frase, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é o vai para Cuba. E ele resolveu ir para Cuba, de fato, e fazer esse documentário que a gente vai exibir em breve. Olha só, vão ter imagens históricas, inéditas, tem diversas pessoas, diversas fontes que foram consultadas e ouvidas nesse documentário, que é um verdadeiro documento histórico, né, que vai trazer a vida em Cuba pela própria visão das pessoas que moram lá, né, do povo cubano. Então, a gente convida todos vocês da nossa comunidade para acompanhar esse documentário, o lançamento que vai ser histórico, online, gratuito. Para acompanhar, você tem que se inscrever pelo indetalhesicl.com.br
e toda vez que você se inscreve pelo link no Em Detalhes, você apoia aqui o nosso trabalho também, o nosso programa. Então vai ter participação, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? A direção é da Juliana Baroni, o roteiro do Maurício Arruda, tem participação do Frei Beto, tem também o atual presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, também. A Leida Guevara, que é médica, ela é filha do Ernesto Che Guevara. Também o Lindener Pareto, que você já conhece, que é professor e historiador, curador acadêmico aqui do ICL. Então, não perde, vai ser no dia 3 de agosto, que vai ser uma terça-feira, às 8 horas da noite. Se inscreve no link aqui do Em Detalhes. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Próximo episódio vai sempre ao ar às 10h30 da manhã. Tem aqui no YouTube, tem também nas plataformas de música, né? Plataformas de áudio. E você acompanha a partir de agora, para você que está no YouTube, o Mercado e Investimentos. Depois Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Tchau, tchau e até amanhã. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.